Mais que um plano, uma tranquilidade. 8:06 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, sexta-feira, dia 18, recebendo a Elaine Leão, servidora e presidente hoje do Ciprozep, que é o sindicato que representa todos os profissionais, todos os servidores públicos do município de Campos. Aloysio, nós voltamos com você e você tem uma informação importante, porque domingo tem a participação de uma campista aí no The Voice Kids, né? A Lívia Correia, de 11 anos, a gente começou falando sobre cultura no primeiro bloco, e campista é muito bairrista, né? Tem essa característica. A Lívia vai estar se apresentando no domingo no The Voice Kids, né? Da Rede Globo, um reality show musical, acho que todo mundo conhece. E, lógico, você não está lá se não tiver talento, e Lívia tem muito talento, inclusive não só para cantar, como eu entrevistei entre vários outros estudantes da rede de ensino básico, da rede pública e municipal e particular de Campos, também é muito articulada sobre Covid, que eu entrevistei as crianças para adolescentes, também muito articulada, né? Aluna auxiliadora, brilhante aluna. Ela vai estar aí se apresentando, a primeira campista a chegar nessa fase do programa, né? E é fundamental, porque conta não só com o talento dela para cantar, como com interação. As pessoas têm que votar. Então, como deve ter nas cidades dos concorrentes dela, pessoas na mídia conclamando a população a interagir, eu faço aqui também por Campos, porque ela canta muito bem, é uma menina muito articulada, pensamento até à frente, muitas coisas, pensa melhor sobre pandemia, por exemplo, que muito adulto, né? E é uma campista, né? Eu acho que todo mundo deve entrar, interagir e votar aí. Porque aquela coisa, se a discussão, tem que lembrar que essa discussão Maradona e Pelé começou quando a FIFA abriu um ranking, começou essa coisa de interatividade na internet, e os argentinos votaram em peso Maradona. E antes nem o próprio Maradona questionava que ele estava abaixo de Pelé, né? Depois os argentinos votaram em massa, então a mobilização é importante. E, Elaine, voltando para a nossa pauta, tem várias perguntas aqui, 2 ou 3, sobre o Roma da Preve Campos, né? Tem uma CPI, né, sobre isso, e constatou o Roma, apontou prática de crimes, e Preve Campos é a caixa de aposentadoria dos servidores, né? Dos aposentados e pensionistas. Qual a sua opinião sobre isso? Elaine? Sim. Vamos lá. Obrigado. Desculpa aí. Eu sou conselheira, faço parte do Conselho Deliberativo do Preve Campos, né, além de servidora que tem total interesse, né, no Preve Campos, que é o meu futuro, né? Hoje sou ativa, mas vou ser aposentada amanhã, então Preve Campos é algo que muito me importa. Às vezes as pessoas têm falado muito isso na rede social, têm visto muito isso. O sindicato não fez nada, o sindicato ficou omisso. É importante a gente lembrar que, nesse momento, nós estamos vendo índice de crimes, então é um momento de investigação. Então é o momento da polícia atuar, né? O sindicato não tem esse poder de atuação de investigar nada. Então, o sindicato ele pode cobrar a partir do momento que o crime, de fato, é um crime, agora nós vamos cobrar. O sindicato eu tenho conversado muito com o jurídico e pedi a ele, né? Nós conversamos e falamos, vamos entrar como ânimos curi, para quem não, vamos falar assim, amigos da corte dentro do processo, né? E eu falei, poxa, acho muito importante, vamos acompanhar tudo isso de perto. Então, nós vamos participar de todo esse processo, solicitamos a entrar assim como ânimos curi, para poder... nós não somos parte do processo, mas como amigos da corte, para poder estar juntos nesse momento. Mas eu não tenho como, nesse momento, agora, enquanto há índice, você vê lá no CPI, né? Índice de crime. Como que eu vou atuar agora? Qual a minha capacidade para isso agora? Não tenho.
Primeiro é preciso a investigação acontecer, é o momento da Polícia Federal, o momento da Justiça, e aí sim, do sindicato cobrar que seja feita a decisão, que se cumpra a decisão, né? Mas não existe ainda, então eu não posso atuar nesse sentido. Em 2015, em 2016, nós tivemos muito atuando em relação ao Preve Campos dentro da Câmara. Me lembro que a ex-prefeita tentou pagar essa dívida com dinheiro da Fundecam, quer dizer, com dívidas da Fundecam, né? E nós lotamos a Câmara e falamos, não. Nós não queríamos esse dinheiro podre, vamos botar assim, porque era uma furada naquele momento, aquilo. Inclusive, por falar em Fundecam, daqui a pouquinho eu quero responder uma pessoa que falou assim, Elaine, como aumentar a receita? Aí eu vou uma pergunta. Foi o José Renato Duarte, seu colega servidor. Então, e aí a gente tem que perguntar para ele, e o Fundecam? Foram cobradas dívidas? Como que ficou isso? Eu me lembro que ficou tudo muito solto, então existem e-mails, sim, mas daqui a pouco a gente fala isso com ele. Não, pode falar, por favor. Nós vamos poder finalizar do Preve Campos. Então, nós sempre estivemos atuando em relação a isso, cobrando. Essas manifestações que eu tenho feito agora em relação ao Preve Campos, ela já vinha acontecendo também na gestão anterior. Sempre tive atuando em relação a isso, porque é necessário ter responsabilidade com o Preve Campos. O dinheiro do trabalhador que está lá dentro, nós contribuímos. Os aposentados contribuíram e hoje não estão recebendo. O que aconteceu no Preve Campos, para todo mundo entender, o maior problema do Preve Campos foi em 2015, mas o maior problema de todos foi a alteração do artigo 8º da Lei 7.022, da Lei Municipal 7.022. Porque o Preve Campos, quando foi criado, ele teve todo um estudo, para ser criado. Cálculo atuarial, foi criada uma lei de plano de custeio, e foi feito de maneira que todo mundo que aposentasse até 2011, Luísa, ficaria na folha da prefeitura. E todo mundo que aposentasse depois de 2012 ficaria na folha de pagamento do Preve Campos. Assim ele foi criado. Então, o cálculo atuarial, quando foi feito, a lei de custeio de criação, foi feito assim. Em 2015, a prefeita, na época a prefeita Rosinha, enviou para a Câmara e a Câmara aprovou uma alteração no artigo 8º da Lei do Plano de Custeio, dessa Lei 7.022, e colocou os dois grupos para dentro da folha do Preve Campos. Ali, ela causou um déficit a Preve Campos. Mas precisava ser feito, então precisava ser feito um novo cálculo atuarial, ver se não precisaria aumentar a alíquota patronal, porque se estava tirando da folha deles e colocando na folha do Preve Campos, seria necessário um novo estudo, uma nova lei de plano de custeio. E ali, sim, você aumentar a alíquota patronal, com certeza. Porque o que aconteceu ali? A Preve Campos tem hoje uma folha, o Preve Campos tem hoje uma folha de 14 milhões e meio em média e um repasse de 9 milhões e 600. Então, o Preve Campos já está mensalmente com problema financeiro. Ele tem uma insuficiência financeira mensal. E aí, o que estava acontecendo ao longo de todos esses anos? Por que antes não atrasava? Porque nós, conselheiros, autorizávamos, num diálogo, autorizávamos pegar a complementação do dinheiro que tem investido, porque o Preve Campos tem hoje 700 milhões investido. Então, aquela rentabilidade, aquele dinheiro desses investimentos, nós colocávamos na folha para poder pagar. Só que o TCE, Tribunal de Contas do Estado, não permite mais. Até mesmo, também entendo, e concordo, porque ia acabar falindo o Preve Campos se ficar nessa rotina. Qualquer poupança, se você mexer no dinheiro todo mês, vai acabar. Então, o TCE proibiu. Ao TCE proibiu, começou a ser necessário o governo atual cumprir a Lei Federal 9717, que é que ele tem que complementar o valor em caso de insuficiência financeira para o pagamento acontecer. O atual prefeito não está conseguindo fazer esse repasse, esse valor, e os servidores aposentados estão ficando sem pagamento. Então, o problema maior do Preve Campos não é que eu não me importe com o que aconteceu em relação ao dinheiro. Eu me importo,
sempre estive na luta contra isso, vou continuar. O sindicato vai participar desse processo com amigos da corte, dentro do processo, se assim permitir, nós, né, estamos solicitando. E também estaremos na rua, né, manifestando, enfim, em todo o espaço possível, cobrando. Mas o maior problema é hoje tirar o foco, porque o bombeiro, ele apagar o fogo, mas se ele não for no foco do problema, o incêndio vai voltar. Então, o Prévio Campos precisa consertar esse problema, que foi essa lei municipal votada em 2015, a Lei Municipal 8.619. Então, minha luta hoje tem sido mais ali, não que eu esteja omissa na questão do CPI, porque CPI deu índices de crime, então a polícia está atuando, né? E a gente está tentando atuar o foco do problema, as pessoas precisam receber. É necessário ou voltar esse grupo para a Folha, que já está grande, né? E aí volta aqui o assunto lá no primeiro bloco, a Folha já está grande, como voltar esses aposentados, né? Ou aumentar a alíquota patronal, como existe em várias cidades, para 22%, que vai cobrir, aumentando a alíquota 22%, vai cobrir essa insuficiência mensal. Enfim, de todo modo, a prefeitura precisa cumprir o estrago que ela fez em 2015. De fato, espero até que os próximos, né, os pré-candidatos aí, a prefeitura, estejam assistindo. De fato, é necessário entender que vai precisar ser administrador, ser gestor de verdade, sabe, para poder atuar bem nessa prefeitura, porque existem vários problemas em contrato que serão encontrados. E o Prévio Campos é um deles. O Prévio Campos é um problema sério. 2015, 2016, né? Porque a CPI identificou, inclusive, investimentos bastante duvidosos feitos já depois da eleição definida, né? Isso, então, isso aí, nós já mas olha só, são 8h18, senão a gente não vai falar de dessa RPA. Mas, de novo, a gente está na mesma questão. Se fala prefeitura, vai ter que chegar. Agora, tirar dinheiro de onde? O problema é sempre esse. Que demandas, a gente sabe que existe. O problema é recurso para atender essas demandas. Mas vamos entrar na questão do DAS-RPAs. Eu perguntei a você aqui, naquele painel que a gente fez lá estamos agora em setembro, nós estamos em agosto, painel. Eu perguntei assim a você, e aí dando números, né? Que sempre bom dar número, dar valor. Te perguntei assim, além de servidores, vou repetir aqui, ok? Além de servidores concursados, Campos tem cerca de 1.000 DAS ao custo de 3,2 milhões mês e 4.000 RPAs ao custo de 6 milhões mês. Eventuais cortes teriam que passar antes por esse DAS RPAs. E aí pergunto, que eu tinha vindo de um painel anterior com empresários. Como avalia a questão lançada por Renato Abreu, do Grupo MPE, foi um empresário ouvido no painel anterior ao seu? Ele coloca assim, fico em dúvida se não são os RPAs e os DAESs que realmente trabalham no lugar dos 14 mil concursados ativos. Aí você respondeu. E essa resposta sua deu muita repercussão, porque ouvi várias pessoas depois introduzindo um trecho dessa resposta sua, como você deve ter visto. Você respondeu assim, podemos começar essa resposta com outras perguntas. Quem são esses DAES? Quem são esses RPAs? Quem indicou a grande maioria? Depois das respostas, aí sim poderíamos responder quem realmente trabalha neste município. Ora, se temos uma máquina com tanto servidor público, por que precisamos de tantos RPAs e DAES? Não tem lógica isso. E aí a parte mais... Não é mais contundente sua. Não é segredo para ninguém que a maioria dos cargos de RPAs e DAES são cargos indicados pelos vereadores. Várias denúncias já foram feitas, inclusive por vereadores da oposição, de que tais modalidades de contrato seriam utilizadas como mecanismo de acordo político. Eu depois fiz um painel, ainda em agosto, com o atual presidente, Fred Machado, e ex-presidentes da Câmara Municipal. Fred tentou negar isso, mas Naim, por exemplo, falou que existe mesmo, que não vivemos no jardim de infância,
e que é assim na relação de todo o executivo legislativo do Brasil, municipal, estadual ou federal, e está aí Bolsonaro com o Centrão para provar que ele não falou nenhuma mentira, né? Independente de analisar a ideologia de Bolsonaro, é um fato. Como Fernando Henrique fez, como Lula fez, talvez Dilma, por não ter feito, tenha caído, né? Enfim, como é que você vê? E ontem aqui o Zé Renato Duarte deu uma entrevista muito boa, falando que não são só os vereadores. Nesse processo eleitoral, aquele cara que não se elegeu vereador, mas teve 500 votos, né? Que não tem segundo turno para eleição vereador. O cara que faz, por exemplo, 500 votos na eleição vereador não se elege, ele vende esses 500 votos para o candidato que for segundo turno no executivo e depois cobra esse forma de DSRPA. Não só os vereadores eleitos, tá? Mas aqueles também que não foram eleitos, mas fizeram boa votação. Sobretudo numa eleição em 2 turnos, como tudo indica que vai ser de Campos. Isso vem de longa data. Isso não é de agora, isso vem de muito. Pode estar certo, isso vem de muito tempo. E também não é só em Campos. Mas, enfim, como solucionar esse problema? Que é um círculo vicioso, né? É um círculo vicioso. Estrutural, né? Infelizmente. Né? Tem sido assim, né? Vamos lá. Primeiro que eu vou te falar, esse número de 4 mil, minha opinião e da maioria dos servidores, ele não é real. Chega a 6 mil no mínimo. A RPA chega a 6 mil no mínimo. Segundo, DAS. Se de fato a folha é tão, né, está tão alta e está, mas assim, se ele também chega dessa maneira, para que nós temos em média, acho que são 127, 128 coordenadores de bairro, né, aqueles subprefeitos? Para que todos? Né? Nós temos aí, para mim, são 127 pessoas trabalhando dinheiro indo para o ralo, porque não é a função desses vereadores, assessores vereadores, estarem nos bairros, não é assim que funciona. Esses assessores, vereadores vão levar isso para a Câmara, né? Eu vivo na Câmara, estou sempre lá, agora eu não estou mais porque a pandemia está permitindo, mas eu sempre participo quando posso. Então, você vê os vereadores solicitando asfalto na rua, né, do bairro, enfim, que seus assessores trazem para eles. Para que nós pagamos, num momento tão difícil de folha, 127 ou 128 DAS, que são esses coordenadores de bairros e subprefeitos? Realmente estamos sem dinheiro? Então, por que jogamos esse dinheiro fora? Né? Então, essa é a primeira coisa que eu me pergunto muito. Em relação a quem trabalha, eu não tenho dúvida, né, que em qualquer lugar, como nós falamos aqui, em qualquer lugar você vai ter um bom profissional, vai ser um profissional. Acho que foi a Graciete que comentou isso, né, entendeu? Qualquer lugar, isso você vai ter como ser humano. Você vai ter, né, isso dentro de uma igreja, você vai ter isso em qualquer lugar na vida. Então, não tem como você, infelizmente, generalizar a coisa, né? Você vai encontrar um profissional ruim, né? Você vai encontrar um pastor ruim, você vai encontrar um padre ruim, você vai encontrar em qualquer lugar. O ser humano tem bom e ruim, né? Então, isso é uma realidade. Também tem RPA ruim, RPA bom, é do ser humano, né? Então, isso aí a gente não consegue. Agora, de fato, nós temos excelentes profissionais em Campos, tanto estatutário como os RPAs. Eu trabalho com RPA, né? Eu sou da radiologia, eu trabalho com RPA no raio-x de HGG, e eu tenho certeza que meus colegas RPAs lá, eles atuam tão bem quanto eu. Agora, existe, né, eu sou totalmente, eu falo para todo mundo entender, eu não sou contra RPA, eu sou contra forma de contrato. Sou contra esse sistema RPA, não contra o outro trabalhador. Eu acho um abuso, eu acho um absurdo, eu acho um crime. Trabalhador sem 13º, sem férias, sem direito a atestado médico, sabe? Ele está explorado, eu sou totalmente contra. Mas a quem compare a regime de escravidão, né? A RPA. Sim, exatamente. Eu comparo, sempre falo isso, né? Para mim é escravidão. Assim. Ainda mais com um salário desse, porque o salário deles, eles não recebem nem insalubridade. Eles trabalham comigo, trabalham com radiação, e eu recebo 40% porque é cancerígeno, porque é sério, e eles não recebem. Eles trabalham comigo sem o mesmo salário base, mas sem a insalubridade. Então, eles é regime de escravidão. Eu não defendo isso, mas defendo o trabalho deles. Só que os 6 mil estão trabalhando, sabe? São todos que estão trabalhando,
Existe esses 6 mil, o nosso entendimento até mais, mas nós estamos diminuindo. Mas, assim, e todos eles trabalham. Por que a nível país, sabe, o foco é tanto servidor público? Será que as pessoas acham que o servidor público ele é aquele marajá que não faz nada? Não, gente. Eu trabalho há 18 anos em Campos de Goytacazes. Há 18 anos atuando nos hospitais, né, sem nenhuma condição de trabalho. Se muitas vezes não consigo atender bem, é porque eu não tenho como, porque eu não tenho material para atender bem. Consigo atender bem no tratamento, mas muitas vezes meu trabalho não sai tão bom, porque eu não tenho filme de qualidade. Eu trabalho com mamografia, né? Então, assim, eu gostaria muito de atender aquelas pessoas de uma maneira melhor, mas muitas vezes eu não tenho o aparelho adequado para aquilo. Então, os 14 mil, dentro dos 14 mil concursados e os 6 mil, né, RPAs, eu entendo que existem bons nós profissionais e entendo que existem pessoas que trabalham, né, muito e outros que não trabalham. Mas aí, para que tanto, então, DAS? Dentro do Hospital São José, por exemplo, tem 5 DAS só para administrar, se ele não consegue ver quem está trabalhando e quem não está. Ou, né, porque, né, existe, de todos os estados, existem essas indicações, né, e existem, sim, pessoas apadrinhadas. Isso também não é só em Campos, né. Agora, em relação à RPA, são, sim, indicações de vereadores, ainda bem que o nobre, né, vereador, ele confirmou, são, sim, né. Infelizmente... No caso, esse vereador foi Nelson Naim que admitiu, né? Foi o Nelson Naim. Infelizmente, muitos, nesse momento, estão até sem atuar bem, e aí a chefia imediata fala, olha, não, coitado, ele não está recebendo, e aí, porque nós estamos sofrendo muito, tá, servidores, porque eles estão com salário atrasado e aí deixam de limpar. E aí nós ficamos na sujeira, a gente vai para a chefia, está muito, mas aí, coitado, não está recebendo. Então, a situação está muito grave. Existem aqueles que trabalham muito, existem aqueles que não fazem nada, existe RPA para rachadinha, existem várias denúncias que existe RPA para rachadinha. Existem RPAs que são os grandes, né? Que são nomeados, mas você não vê. Então, infelizmente, isso é do ser humano, isso vai ter em todos os lados, né? Mas, de fato, eu sou totalmente contra a indicação da RPA, sou totalmente contra, eu acho que é necessário concurso público, é necessário direito trabalhista, é necessário que as pessoas trabalhem sendo registradas, não dessa maneira. Agora, DAS, eu vejo um gasto desnecessário, jogando nosso dinheiro no lixo, porque servidor público, DAS, ganha apenas 50%. Um DAS que ganha 4 mil, se você colocar um servidor público para ser DAS, ele vai ganhar apenas 2 mil desse cargo. Porque, se você me permite, Elaine, o Rogério Matoso, nessa entrevista com o presidente, ex-presidente do Legislativo, sugeriu exatamente isso, que os DAS fossem escolhidos dos servidores já concursados, porque diminui a despesa. Diminui, vai economizar 50%. Se você pega, mas só que não é bom para eles que sejam concursados, porque, como nós estamos falando aqui, os DAS são indicações de vereadores, e o concursado não tem troca de voto. Eles não vão vender o nosso voto depois, porque nós não vamos cair nessa, porque os RPAs passam por isso, eles são utilizados assim, por necessidade. Eles necessitam do emprego. Ou eu vendo o meu voto, ou eu faço isso, ou eu vou passar fome. Então, infelizmente, o trabalhador aceita. E o servidor público não. O servidor público não precisa disso, porque ele não vai perder o emprego por isso. Até por isso que, a nível país, nós somos tão atacados. Porque para os mal políticos, nós não somos bons. O servidor público é aquele que não vai se trocar, ele não vai vender o voto dele. Ele não precisa do meu voto para arrumar emprego. Então, vamos atacar o servidor público. O servidor público parece que é aquele marajá que não trabalha, quando, na verdade, atua na linha de frente sem condições nenhuma. Sem condições nenhuma. Quantos servidores públicos estão atuando hoje, sem um EPI adequado nesse combate ao coronavírus? Quantos? Né? Então, assim, a RPA também. Né? Mas servidor público é diferencial, ele ser tão atacado, é que ele não vende o voto dele. Ele não tem medo de perder o trabalho dele. Então, ele não é bom para o mal político. Então, é isso. O DAS... Pode falar. Vamos lá, desculpa, pode concluir. O DAS, ele tem condições de diminuir. Né? Eu vejo muitos DAS em vão. 5 carimbos, 5 DAS no Hospital HGG, no Hospital São José, por exemplo, que não é um hospital ou um PH. Dentro do HGG tem DAS, mas muito DAS. Então, você gasta muito.
e vem dizer depois que a folha está alta, o servidor não consegue entender isso. Diminui, coloca o servidor como DAS, diminui 50%, mas não é bom para eles porque não troca de voto. Então, são 8h31, já passamos até do tempo desse bloco, registrar algumas participações aqui. Luiz. O Carlos André Moreira fala aqui, quem faz economia gerar é o trabalhador privado, do qual o Estado, que não paga o seu salário, mas recolher os tributos para prestar serviço ao contribuinte, não o inverso. Não é o cachorro que depende da pulga, mas a pulga do cachorro. Carla Almeida, o sindicato não deveria ter partido, deveria somente lutar pelos interesses dos servidores, mas não é isso que se vê. Hoje parece mais um palanque eleitoral do que uma assembleia trabalhista. É o que tenho visto, infelizmente. Otávio Carvalho dá o contraponto aqui. Elaine Leão, nossa representante da defesa do servidor público. Sem valorização não existe gestão. Glaucia Maria Barreto Silva. O Prévio Campos é irrecuperável, falta designar em sua gestão servidores que conheçam a cultura previdenciária, legislação pertinente, específica e não se curvar a políticos. Aí Leonardo Gama também defende você aqui da acusação anterior. O Ciprozep não tem partido, nem apoia nenhum candidato. Aí Carla Almeida insiste, presidenta, está jogando para a galera, palavras ao vento, resposta responsável. Maurício Furel Batista, que é sócio proprietário aqui do programa, está desde do primeiro aqui. O sindicato não pode fazer uma manifestação pedindo celeridade da justiça ou porque pode prejudicar a candidatura do filho da ex-prefeita. Leonardo Gama, de novo, não apoia nenhum candidato político. Gracete Nunes questiona aqui, aumentar o líquido previdenciário não, a educação é contra. O CEPRE vai brigar contra a tentativa de aumento da alíquota previdenciária. Márcia Vasconcelos Souto, Ciprozep hoje está representando a quem dever. Elaine Genuína, representante de servidores. Parabéns. Terezinha Bianchi. Os servidores precisam ter um canal a denunciar os RPAs, RET, DAS que não tenham pertinência, pois são salários de servidores que estão em jogo. Enfim, tem vários comentários, estou olhando aqui alguns deles. Mas vamos partir, Cláudio, 8h33, vamos partir para o último bloco. Sim, vamos lá. Eu tenho uma pergunta para a Eliane também, mas a gente tenta encaixar no último bloco. Faz então. Só para entender e aí ver como é que pode achar uma solução para isso também, não é nada contra, até porque existe até benefício em alguns casos. Por exemplo, a questão de desvio de função, Eliane, como é que você analisa isso? Você, por exemplo, hoje, você disse que trabalha no Feira Machado, no raio-x de Feira Machado. Você continua trabalhando ou está de licença por conta do sindicato? Trabalho na HGG. Trabalho na HGG. Licença agora. Isso. Eu tirei licença agora, porque o sindicato precisava muito, né? Perfeito. Eu tirei licença sindical agora. Então, aí é isso que eu quero entender. Como é que funciona? Quem é que entra no seu lugar? Como é que funciona o suprimento dessa vaga aí? Como é que você pensa uma solução, se não um RPA para isso? Como é que é? E não é o seu caso só não, tá, Eliane? Pelo amor de Deus, não é nada, é uma questão que a gente tá... Elaine, né, Elaine? Perdão. É uma questão, né, de conjuntura, total, não é? É o que a gente está buscando encontrar opiniões e soluções para aquilo que a gente está percebendo assim que pode mudar. Sim. Vamos lá. Nesse momento não colocaram ninguém ainda, porque os ambulatórios estão fechados e eu trabalho na parte ambulatorial, né? Então, por enquanto, não colocaram ninguém ainda. Mas nós temos dentro do quadro, é por isso que me entristece, no início do governo, eu torci muito, as pessoas falam isso, que eu tenho ligação política com o pessoal da ex-prefeita, não tem nem noção, não me conhece. Eu torci muito para o governo Rafael Diniz, eu trabalhei muito, né, para o Rafael ganhar, muito, eu tinha 2 férias vencidas e eu fiquei na rua durante 45 dias, todos os dias, embaixo do chuva, embaixo do sol, porque eu acreditei que fosse o melhor para Campos, então, de forma alguma, né, eu hoje não tenho realmente ligação com nenhum político, nenhum partido. Eu até falei assim, eu sei que eu tenho que votar, porque é um dever do cidadão, ele tem que ir, mas de maneira nenhuma eu vou fazer campanha para ninguém,
porque Rafael destruiu a minha esperança, assim, eu fui destruída, né, porque eu acreditei muito, e hoje eu não acredito mais, então não vou mais fazer isso, eu vou procurar uma solução, porque tem que votar, tem que buscar uma solução, mas campanha eu nem vou fazer, independente se eu não tivesse sindicato, eu não faria, e ainda mais como formadora de opinião, então não vou fazer mesmo, não vou fazer. Mas existem soluções, Cláudio, para essa, mais uma vez, se escutar o servidor, sem gastar, tá? Sem gastar, porque já foi entregue lá no início, quando a secretária de saúde era Fabiana Catalani, foi entregue, né, pelo nosso supervisor um planejamento onde ele diminuiria o gasto com técnico de raio-x. Infelizmente, seria até ruim para a RPA, mas diminuiria, porque existem falhas onde tem sobra em um lugar e falta no outro. E aí eu tenho certeza que a minha chefe imediata, ela é muito competente, ela é servidora de carreira, ela é DAS, servidora de carreira, ela vai conseguir utilizar isso sem contratar, eu tenho certeza. Nós temos brecha para isso, assim, tem sobra, tem um plantão e excesso no outro, falta no outro, ela vai conseguir equilibrar com certeza. Bom, nós só estamos com um problema no vídeo aí, e também alongamos demais. Vamos fazer um intervalo e partir para o último bloco, por favor. Perdemos a imagem aí da Elaine, perdão. E voltamos então a seguir com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje. A Elaine chama de Cláudio. Rapaz, olha, eu com esse negócio de nome, eu peço muito desculpa. Andréia e Adriana, Elaine e Eliane. Olha, rapaz, eu peço perdão. São 8h37 então. Vamos ao intervalo, a gente volta com o Folha no Ar, primeira edição. Agora sim, a imagem, né, voltou, tá tudo ok, tudo certinho, da presidente do Ciprozep, a Elaine Leão, né? E ainda mais Leão, né? Não pode errar o nome, não. São 8h30. Não pode errar, não. São 8h38 agora. Se pensa em exames laboratoriais,